A Cimisa é especialista no desenvolvimento de equipamentos para classificar, padronizar e tratar todos os tipos de cereais. Os padronizadores de semente da Cimisa garantem um plantio forte, saudável e rentável, enquanto a mesa densimétrica da Cimisa assegura padrões elevados na qualidade da sua produção, gerando mais resultados para a sua lavoura. Cimisa, uma boa safra começa com uma semente de qualidade. Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações de mercado. E a notícia não é boa para quem está de olho em Chicago ou depende dos preços lá de Chicago, não. Mais uma sessão de queda e não foi queda fraca, não. A soja caiu 30 pontos, basicamente 30 pontos aí nos vencimentos para a safra nova americana, vencimentos mais curtos, fechando aí com quedas em torno de 20 pontos. E esse movimento de queda já iniciou na semana passada e está acontecendo ao longo aí de toda essa semana. Quando a gente pega um período maior aí de comparação, a gente percebe que as quedas são bastante significativas. Quem traz mais detalhes para a gente e obviamente as perspectivas para os preços e suas formações é o meu amigo Mário Mariano, diretor comercial da AgroSoia, Novo Rumo Commodities. Está aqui já o Mário com a gente. Bem-vindo, meu caro. Obrigado mais uma vez pela participação. O que está acontecendo com Chicago, Mário? Boa tarde, Alexander. Boa tarde aos nossos amigos do Notícias Agrícolas. Mais uma vez, ou uma sequência de baixas, seguida fundamentada pelos boletins meteorológicos indicando que tanto o modelo europeu quanto o modelo americano convergem novamente, divergem também diariamente, mas a tendência é de um aumento de umidade. Esses últimos 10 dias, a tendência de redução do tempo seco, com um pouco de umidade localizado, acabou criando uma onda de liquidação de posições compradas na Bolsa e acabou influenciando imediatamente os gráficos que, rompendo as suas médias móveis de 20 dias, de 10 dias, de 7 dias, impulsionaram vendas de computador, trazendo aí um patamar de perda bem acentuado. Dos últimos 15 dias, Alexander, tivemos uma perda no mês de julho na Bolsa de Chicago da ordem de 12,5%. Esta queda é especialmente impulsionada pelo relatório climático, que eu e muita gente temos criado bastante dúvida em relação à quantidade de chuva que caiu. Inclusive, para confirmar isso, no último relatório de segunda-feira, aquele semanal que o Departamento de Agricultura americana diz como está o desenvolvimento das lavouras. E naquele momento, ou neste relatório, indicou que apenas 5 estados de produção americana tiveram melhoras, mas em torno de 10 a 12 estados tiveram pioras. Então fica a dúvida, será que a chuva que caiu até agora é o suficiente para derrubar 12,5% dos preços em 15 dias? É muito improvável. Todavia, olhando para outros mercados, nós percebemos também que o mercado de fretes, inclusive o marítimo, tem uma alta acentuada, isso acaba impedindo novos negócios e a demanda recua e acaba criando um cenário de demanda retraída, impulsionando os preços para baixo até que encontre novas compras. E para falar sobre o frete marítimo, essa elevação é o maior preço em 6 anos. Eu cito aqui que do ano passado para cá, o aumento é de 76%, exatamente no período de abril do ano passado até maio deste 2021, o aumento dos fretes marítimos já somam 76%. Então, esse é um novo fator também que acaba preenchendo, né, a vontade de venda ou de realização de lucro de quem está comprado, esperando novas oportunidades. Portanto, Alexander, o clima tem sido o principal componente da baixa, né? Mesmo não tendo tido chuva suficiente recentemente, mas impulsionou mercados para baixo e em linha com o desenvolvimento de aumento dos fretes marítimos. E para dar uma pitada também de notícia ruim, os Estados Unidos diz que flexibilizará a mistura no combustível de biodiesel,
Portanto, essa foi mais uma notícia também que caiu negativamente ao longo desta semana. Nós estamos na quarta, na segunda-feira, impulsionando os preços para baixo. Então, assim, temos visto um mercado negativo sem notícias que possa trazer uma inversão num curto prazo, mas será que os chineses começam a pensar que os preços na Bolsa de Chicago já é o suficiente para eles voltarem às compras? Quem sabe, hoje já tivemos um primeiro registro de compra chinesa para 134.200 toneladas de milho, desde o dia 27 de abril que não assistíamos o registro de uma venda de grãos. E hoje apareceu uma nova venda para os chineses. Quem sabe daqui para frente, né, Alexander? Então, a gente tem uma possibilidade de o mercado entender que o que choveu até agora não é motivo ou não motivaria uma queda tão forte lá em Chicago, e temos a possibilidade de um aproveitamento da China voltar ao mercado, aproveitando esses preços mais baixos aí. Isso significa oportunidade de negócios ou ainda não, Mário? Pois é, então vamos lá. Falando sobre o clima, os próximos 6 a 10 dias está indicando um movimento que possa trazer alguma precipitação, né? Uhum. Só que essa precipitação ela ainda fica limitada em termos de quantidade de chuva. Será que esses modelos, tanto o europeu quanto o americano e até mesmo o canadense, para uma previsão de 10 dias, têm força suficiente para continuar derrocando os preços na Bolsa? Eu acho que isso começa a fazer com que a forçação de informações negativas para impulsionar os preços para baixo tenha alguma motivação. E como ocorrera em 25 de maio, um anúncio ou uma pressão do governo chinês aos comerciantes de empresas de commodities, não só agrícola, mas de todas as outras commodities negociadas globalmente, pedindo para que não fizessem grandes estoques ou diminuíssem seus estoques ou as especulações ao redor dos preços altos. Isso acabou criando aquela onda desencadeada de preços e colaborou para uma baixa acentuada em outras commodities também. Então eu quero entender que o recado está sendo dado lentamente, pois desde o início desse mês, Alexander, 3 encontros entre comitiva chinesa e americana já iniciaram algum entendimento para marcar datas para um novo encontro para comercializar, para dar sequência na fase 2 e finalizar a fase 1 do acordo comercial iniciado em fevereiro de 2020, e que poderá trazer alguma surpresa de demanda. Eu não estou aqui afirmando que isso vai acontecer neste final de semana, mas eu quero dizer que já começamos a pensar que depois de uma queda de 12,5% em Chicago, já começa a crescer os olhos dos compradores para commodities agrícolas, né? Então, independente de clima e até mesmo independente de uma queda maior daqui para frente, pois várias commodities agrícolas tiveram perdas acentuadas, já começa a chegar a hora de fazer alguma recompra, diminuir essas perdas acentuadas e até mesmo finalizar, né, as posições de quem estava comprado e diminuir as vendas daqui para frente. Então, quem sabe estamos a alguns passos mais próximos atualmente de um novo acordo sino-americano para uma nova rodada de compras de produtos agrícolas. Muito bem. Como você disse, isso ainda a gente precisa esperar para ver as cenas dos próximos capítulos. Mas imaginando um mercado normal, Mário, a China teria ainda que comprar? Ela tem necessidade de soja ainda para cumprir a programação dela? Eu tenho lembrança de que ficou um pedaço enorme de dinheiro para fazer o fechamento do primeiro acordo. Eu estou com uma memória fraca de momento, mas deveria ser alguma coisa como 2,7 bilhões de dólares ainda, para finalizar os 34 que havia sido comercializado ou fechado no primeiro acordo. Se eu estiver sendo traído pela memória, já peço desculpa antecipadamente. Porém, seja a finalização do primeiro acordo e o início de um segundo, é certo que eles vão precisar ainda de bastante commodities agrícolas. Sobretudo, porque na Argentina a perda de produção foi bastante acentuada. A perda brasileira, principalmente, sobretudo pelo atraso do início do plantio e atraso da colheita, e os embarques que estão chegando muito atrasado também na China.
né? Então, não tem mais produto para comprar aqui na América do Sul em quantidade que possa atender os chineses, pelo menos nesse momento. Portanto, a bola da vez para novas vendas volumosas aos chineses, certeza que seria o norte-americano. E com esse desenvolvimento de plantio um pouco mais acelerado, dentro das esperanças de que haverá uma safra grande novamente, e num momento climático onde há uma ameaça daquela produção, eu acho que um passo atrás foi dado pelos chineses até que iniciem um novo acordo comercial, ganhando tempo para o desenvolvimento das lavouras e ter a certeza de que haverá oferta suficiente para que eles voltem ao mercado. Principalmente porque vimos a grande movimentação de carnes naquele país, né? Eles ainda continuam com uma necessidade muito grande de importação de carnes e também fazendo importações de soja, milho, trigo, farelos também, para que possa engordar os animais e manter a mesa do chinês farta de proteínas. Entendo, portanto, que sim, eles têm essa necessidade de uma nova rodada comercial com americanos para compra de agrícolas, produtos agrícolas, Alexander. Muito bem. Influenciando, inclusive, a formação de preços lá em Chicago. Tem esse potencial. Sim, até porque a intenção... veja, não acabou o ciclo ainda do mercado climático na Bolsa de Chicago. Tradicionalmente, Alexander, o movimento finaliza, né? O movimento climático finaliza ali por volta de julho, talvez parte de agosto, porque enquanto há um desenvolvimento vegetativo da planta, o mercado ainda fica muito sensível ao aumento de umidade ou aumento de clima quente. Isso pode imediatamente fazer com que os mercados sofram sensíveis mudanças de um dia para outro. Então, como eu penso que não acabou ainda o mercado climático, agora pode ser um bom momento para que reiniciem as conversas entre americanos e chineses para uma nova rodada de aquisição de produtos. Agora, não está em jogo apenas grãos, né, ou alimentos. Também tem lá ferro, várias outras commodities a serem comercializadas dentro daquele pacote comercial que foi criado lá em fevereiro de 2020. Então, penso que a comercialização, melhor, as conversas para uma nova comercialização, ela deve ser bem minimalista e de um grande volume comercial, e que, sem dúvida, vai atingir as commodities agrícolas, criando um momento atual para uma nova oportunidade de compras por conta dessa queda acentuada de preços, Alexander. Legal, Mário. Agora, como é que a gente analisa o que está acontecendo no Brasil? Porque em Chicago tem a perda de preço, no Brasil tem a perda de preço em Chicago, mais a perda do dólar como um outro formador de preço por aqui. Isso tirou muito a necessidade, ou pelo menos a atratividade de venda da soja brasileira, do produtor de participar desse mercado? Então, você já deu uma resposta sobre como o americano está no momento ideal para comercializar os seus produtos com os chineses. Nós tivemos perdas recentes de preços nas nossas commodities exportáveis por conta do câmbio. Mais recentemente, nós tivemos uma queda da ordem de 1,4% nesta semana. Pulamos a semana passada para cá, né? De segunda-feira a segunda-feira, de 5,07 para R$5 para cada dólar, portanto 1,4% menor. Mas se você colocar aí num período mais longo, a perda é de 4,5%. Então, com a valorização do real, Alexander, nós temos menor atratividade para as nossas commodities, nós temos um encarecimento do nosso produto. Então, mais um motivo para que os chineses, olhando um melhor fornecedor oportunamente, os Estados Unidos seria a primeira oportunidade. Respondendo à tua pergunta, a atratividade de momento para produto brasileiro, eu acho que está mais voltada para um segundo semestre, né? Pois nós tivemos, assim como eu citei, a questão do biodiesel nos Estados Unidos, também tivemos uma perda de mercado
quando o governo brasileiro diminuiu a mistura de 13% para 10% no biodiesel, e eu citei com você aqui no último encontro que tivemos, as indústrias perderam um potencial mercado, reduzindo seus preços, no momento onde tivemos a valorização do real e a retração da compra chinesa, né? Os prêmios naquele momento tiveram uma queda acentuada e agora estão tentando se ajustar por conta da demasiada perda de preços na Bolsa. Então, se há algum momento ideal para um retorno de melhores preços, será de fato essa onda criada de novas negociações entre chineses e americanos, que porventura fará com que a Bolsa de Chicago recupere e nós então pegaremos uma boa carona nesta movimentação. Portanto, com a valorização do real, a demanda retraída e o grande volume comercializado antecipadamente do produto brasileiro, eu acho que num curto prazo nós não temos muito o que esperar de altas de preços para produto brasileiro, Alexander. Na prática, como é que estão esses preços, Mário? Eu sei que você acompanha bastante aquela região ali de Rondonópolis, né, no Mato Grosso. Eu gosto de citar aquela região, Alexander, porque além de ter uma base industrial grande e converge a produção tanto de soja quanto de milho do Médio Norte, Nortão, Oeste do Mato Grosso, que são grandes polos de produção, a indústria e a exportação eles se encontram naquele ponto devido ao transporte ferroviário. Então, posso dizer assim, que nos últimos 30 dias nós tivemos uma perda de 9,7% no preço da soja, quando caiu de R$ 165, R$ 164,50 para o atual R$ 150, né? Mas o quanto isso cria de impacto? Bom, nós já tivemos o grande movimento da safra brasileira transportada, né? O volume, quando eu digo brasileiro, eu quero corrigir, tivemos um grande volume comercial da soja mato-grossense transferida para aquelas indústrias e para a ferrovia. Então, o impacto hoje ele é menor porque o frete já deu uma retraída acentuadamente e, portanto, os preços hoje eles não trazem nenhuma atratividade para que o produtor tenha e pense numa vantagem num curto prazo. Mas se pensarmos em termos de perda, são quase 10% de preço reduzido da comercialização no Mato Grosso. Então, é um momento de repensar, creio eu, que na colheita do milho que está iniciando agora, incipiente é verdade, mas a atenção do produtor agora é sobre a colheita atual da segunda safra. E a soja vai ficar para um segundo momento, para eles inclusive entenderem qual é o estoque que eles vão dispor para começar uma segunda comercialização, para entregar o soja ali por volta de setembro, outubro, ou agosto, setembro e outubro, para a indústria, quando finalizar a colheita do milho. Portanto, o impacto nesse momento para a soja ela é mínima, mas temos uma safra nova todinha adiante, Alexander, e que merece bastante atenção, pois a receita que até 2 semanas atrás nós tínhamos no campo com preços ao redor de R$ 145, R$ 147 por saca naquela região, já hoje caiu para patamares de 140. Então o produtor deve ter mais atenção na comercialização de soja para a safra futura do que o disponível. Muito bem, eu estava fazendo as contas aqui, lá em Rondonópolis, a perda foi de 14, quase 15 reais aí nesse período que você citou, Mário. Afirmativo. Muita coisa, né? É um absurdo. Para os valores atuais, 9,7% num período tão curto é um número bastante expressivo, é uma perda acentuada, fazendo com que o produtor, nesse momento, exatamente faça a sua tomada de proteção natural. É a ausência da comercialização para tentar defender um pouco o seu patrimônio. Nesse momento, não adianta vir vender um produto que está valendo R$ 150, 150 e alguns reais a mais, que não vai fazer grande diferença, pois já tivemos patamares de 170, então o produtor hoje está pensando mais por outro tipo de comercialização, no caso do milho no segundo momento, ou invertendo, no primeiro momento a colheita do milho, no segundo momento a sua comercialização, para depois pensar no saldo que ele teria de soja para comercializar para o segundo semestre. Agora, imaginando o segundo semestre, teremos aquela disputa a ponto de mexer com esses preços de novo por parte das indústrias? Uma boa pergunta, e eu te respondo que a indústria hoje,
ela deve somar aí, pelo menos a nível de Mato Grosso, em torno de 930, 940 mil toneladas de esmagamento mensal, né? Para o Brasil, nós temos a convicção de um aumento de esmagamento, mas agora começa a ser replanejado, pois há 15 dias atrás, eu até agora não ouvi a finalização oficial do que eu vou passar para você. Fora dito pela ministra Tereza Cristina, que teríamos uma volta da mistura do biodiesel para o B13, né? Então, 13% de mistura de biodiesel no diesel, e podendo chegar até o final do ano com 15%. Isto faria com que a indústria remontasse sua estratégia comercial de aquisição de produtos, e aí sim poderemos ter uma nova alerta sobre uma demanda de um estoque de passagem que já estava reduzido por conta da sua safra. Entretanto, não havendo esta mudança de mistura, Alexander, eu começo a temer que a indústria mato-grossense ou a brasileira não tenha poder de aquisição elevado o suficiente para que dispute este saldo de soja no segundo semestre. Para a exportação, a resposta acho que já foi dada. Com a valorização do real, com os prêmios reduzidos e americanos sendo o alvo principal da comercialização chinesa, a exportação não deve trazer uma grande disputa para o estoque de soja do segundo semestre do Brasil. Portanto, acho que a resposta está dada e temos que acompanhar a mudança cambial e também da demanda chinesa que, porventura, possa passar por aqui novamente. E também da demanda das indústrias, caso se confirme essa mudança aí de utilização de biodiesel no diesel. Vamos ficar de olho nessas questões aí que podem, de alguma forma, influenciar nos preços lá na frente. Meu amigo Mário Mariano, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente. Volte sempre, Mário. Obrigado, foi bom estar com você e dividir todo esse conhecimento com teus amigos. Até um próximo encontro. Um abraço, Alexander. Valeu, Mário. Abraço para você. Tá aí, Mário Mariano aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo informações muito importantes aí sobre demanda, a possibilidade de nova demanda por parte da indústria brasileira no segundo semestre, e essa nova demanda depende ainda de uma comprovação, de uma confirmação de um aumento na adição de biodiesel ao diesel, e também o arrefecimento das exportações, tendo em vista uma possibilidade de renegociação aí, de volta daquele acordo, né, entre China e Estados Unidos, migrando de novo a demanda chinesa para os americanos, diante, obviamente, das autoridades, na verdade, estarem sentados à mesa aí, tentando renegociar aquelas negociações que foram interrompidas com a mudança de governo do Donald Trump para o atual governo Biden. Então, vamos ficar atentos aí às cenas dos próximos capítulos. Eu agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. E antes de encerrar, deixa eu passar para vocês os fechamentos, né? Fechamentos das negociações lá na Bolsa de Chicago, de olho no que aconteceu hoje por lá. Vamos lá. Para julho, 14 dólares e 48 centos por bushel, 17 pontos mais 25 de queda. Agosto, 14 dólares e 2 centos por bushel, 24 pontos de queda. Novembro, 13 dólares e 43 centos por bushel, 30 pontos mais 25 de baixa. E o janeiro, 13 dólares e 46 centos por bushel, 29 pontos mais 75 também de queda. Vamos aos números do milho. Julho fechou com alta no primeiro vencimento, 5,5 pontos a 6 dólares e 73, mas os demais vencimentos encerraram no vermelho. Setembro, 5 dólares e 88, queda de 3 pontos mais 25. Dezembro, 5 dólares e 72, queda de 1 ponto mais 25. Março, 5 dólares e 79, queda de 1 ponto mais 25. E para finalizar, temos também o trigo. Para julho, 6 dólares e 62 centos por bushel, alta de 1 ponto mais 25. Setembro, 6 dólares e 65, queda de 0,25. A mesma queda para dezembro, que fechou a 6,72. E março de 2022, 6 dólares e 78 centos por bushel, também com queda de 0,25. Muito bem, são os números de hoje do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e audiência.